Você já imaginou um computador criado há mais de 2000 anos? Parece ficção científica, mas o mecanismo de Anticythera é exatamente isso, um artefato tão avançado para sua época que até hoje os cientistas se perguntam como ele foi construído. Neste vídeo, vamos mergulhar na história deste enigmático dispositivo, explorar suas funções e descobrir as curiosidades e os mistérios que ainda o cercam. Prepare-se para uma viagem fascinante ao passado, onde tecnologia e mistério se entrelaçam de forma surpreendente. Em 1901, nas águas profundas do Mar Egeu, perto da pequena ilha de Anticythera, mergulhadores gregos estavam à procura de esponjas marinhas quando se depararam com algo muito mais valioso. Entre as estátuas e artefatos de um naufrágio romano, encontraram um objeto de bronze corroído e fragmentado, inicialmente ignorado. No entanto, quando foi examinado com mais atenção, revelou-se um dos maiores achados arqueológicos do século. O mecanismo de Anticythera, um dispositivo que mais parecia um complexo relógio com engrenagens, mas que possuía uma função muito mais sofisticada. O mecanismo de Anticythera é frequentemente descrito como o primeiro computador do mundo. Composto por mais de 30 engrenagens de diferentes tamanhos, ele era capaz de calcular posições astronômicas com uma precisão que até hoje surpreende os cientistas. O dispositivo podia prever eclipses solares e lunares, calcular o movimento dos 5 planetas conhecidos na época, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, além de determinar a data dos Jogos Olímpicos antigos. Essa precisão e complexidade levantam a questão: como um dispositivo tão avançado pôde ser criado há mais de 2000 anos? A reconstrução do mecanismo de Anticythera foi um desafio monumental para os cientistas. Usando técnicas modernas, como a tomografia de raios-x e modelagem 3D, os pesquisadores foram capazes de entender o funcionamento interno do dispositivo. Ele usava um sistema de engrenagens diferencial, um conceito que só se tornaria comum na relojoaria europeia 1000 anos depois. O mecanismo contava com escalas detalhadas e inscrições em grego antigo, sugerindo que ele era utilizado para instruir e ensinar astronomia. Em 2022, arqueólogos anunciaram a descoberta de um novo fragmento do mecanismo de Anticythera. Este fragmento continha partes adicionais de engrenagens e inscrições que ainda estão sendo decifradas. Isso sugere que o dispositivo original era ainda mais complexo do que se imaginava. Além de suas funções astronômicas, alguns pesquisadores especulam que o mecanismo de Anticythera pode ter sido usado para finalidades astrológicas, ajudando sacerdotes ou astrólogos a fazer previsões baseadas nos movimentos celestes. Essa hipótese é reforçada por algumas das inscrições, que parecem estar associadas a práticas astrológicas comuns na época. O design do mecanismo de Anticythera inspirou engenheiros e cientistas modernos. Recentemente, um grupo de pesquisadores criou uma réplica funcional do dispositivo, que foi exposta em museus ao redor do mundo. Essa réplica ajudou a lançar luz sobre como o dispositivo poderia ter sido usado em sua época, oferecendo novas perspectivas sobre o pensamento tecnológico dos antigos gregos. Como todo grande mistério, o mecanismo de Anticythera também é alvo de teorias da conspiração. Algumas pessoas acreditam que ele poderia ser uma prova de que civilizações antigas tiveram contato com seres extraterrestres ou que possuíam um conhecimento tecnológico muito mais avançado do que o reconhecido pela história oficial. Embora essas teorias não sejam aceitas pela comunidade científica, elas demonstram o fascínio duradouro que o dispositivo exerce sobre a imaginação popular. Uma das maiores questões em torno do mecanismo de Anticythera é: quem o criou e por que esse conhecimento foi perdido? Existem várias teorias sobre sua origem. Alguns acreditam que o dispositivo foi obra de um aluno de Arquimedes, o famoso matemático grego, enquanto outros sugerem que poderia ser uma tecnologia comum entre os estudiosos da época, mas que não sobreviveu ao colapso da civilização greco-romana. O naufrágio em que o mecanismo foi encontrado data de cerca de 60 a.C., mas a construção do próprio dispositivo pode ser ainda mais antiga, possivelmente do século II a.C. Isso levanta a intrigante possibilidade de que a antiguidade clássica era tecnologicamente mais avançada do que pensamos, mas que muitos desses conhecimentos se perderam com o tempo devido a guerras, desastres naturais e a própria deterioração do saber com o passar dos séculos.
Hoje, o mecanismo de Anticythera é considerado um dos maiores tesouros arqueológicos do mundo. Ele não apenas desafia nossa compreensão da história da tecnologia, mas também nos lembra de quão frágil o conhecimento humano pode ser. Se um artefato tão avançado pôde ser esquecido por quase 2000 anos, o que mais pode estar perdido, esperando para ser redescoberto? Alguns estudiosos sugerem que dispositivos similares ao mecanismo de Anticythera podem ter existido em outras culturas da antiguidade, como a chinesa ou a indiana, mas que se perderam devido a diferentes processos históricos. Essa ideia alimenta a especulação de que a tecnologia de engrenagens avançadas pode ter sido mais difundida do que acreditamos, mas apenas o mecanismo de Anticythera sobreviveu como prova tangível dessa capacidade. As pesquisas sobre o mecanismo de Anticythera continuam. Cientistas estão usando tecnologias ainda mais avançadas para tentar descobrir novos segredos ocultos nas engrenagens e nas inscrições do dispositivo. Cada nova descoberta tem o potencial de reescrever a história da tecnologia e mudar nossa compreensão sobre o que as civilizações antigas eram capazes de realizar. O mecanismo de Anticythera é um testemunho impressionante do engenho humano. Ele nos faz repensar o que sabemos sobre as capacidades tecnológicas das civilizações antigas e nos desafia a continuar explorando o passado em busca de respostas. Enquanto continuamos a desvendar seus segredos, quem sabe que outros mistérios tecnológicos da antiguidade ainda estão por vir. Se você ficou tão fascinado quanto nós com este mistério antigo, deixe seu like, compartilhe este vídeo com amigos que adoram história e tecnologia, e não se esqueça de se inscrever no canal para mais explorações intrigantes do passado.